Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje eu queria falar com vocês sobre corretoras, né? Muita gente tem aí algumas dúvidas sobre que corretoras abrir conta quando quer fazer algum tipo de investimento, seja em renda fixa, seja em bolsa, títulos públicos, derivativos, seja lá o que for. A galera tem aí uma dúvida sobre a corretora que realmente quer operar, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu preparei algumas coisas aí, alguns critérios para a gente saber previamente o que buscar numa corretora e depois, ao final, também eu vou falar as corretoras que eu utilizo e o porquê eu utilizo essas corretoras. Então é interessante, né? Quando você está aí querendo fazer algum tipo de investimento, operar na bolsa de valores, não tem outra alternativa senão você ter uma corretora. Então, a corretora é um pré-requisito para você conseguir fazer os seus investimentos. Você pode pensar assim, mas eu uso o banco. Não, você utiliza a corretora do banco. Se você tem conta no Banco Itaú, conta no Banco Bradesco, seja lá o que for, Santander, quando você vai fazer algum investimento em renda fixa, ações, necessariamente você vai utilizar aí a corretora do banco, tá? Mas o que é a corretora em si, né? A corretora é apenas um intermediário entre você e a bolsa de valores. É apenas um intermediário. Isso aí é bom para ficar claro, que o pessoal fica com uma dúvida se uma corretora é melhor que a outra, mas quando você faz algum tipo de investimento, você tem ali a B3, que é a Bolsa de Valores, que é a antiga BMF, Bovespa, e ela se tornou o nome B3. A B3 ela é a contraparte central de todas as operações. Ou seja, quando você está negociando alguma ação, algum ativo, um renda fixa, um título público, você está negociando com a B3. Ela é uma contraparte central que garante que a tua operação vai ser realizada com sucesso, independentemente de um outro investidor final, independentemente também de uma corretora. Então é interessante, primeiramente, você ter essa noção. Quando você está ali fazendo seu investimento através de uma corretora, fique claro que se a corretora, porventura, quebrar, o registro da tua operação ela está na B3, na Bolsa de Valores, e não na corretora. Tá? Então fica ligado nisso, porque às vezes pode dar aquela insegurança, mas minha corretora. Bem, se ela quebrar, se você tiver dinheiro na corretora, sem ser investimento, aí sim você pode ter algum tipo de problema a ser resolvido. Mas em termos de, por exemplo, você comprou ações, tá? Existe aí um conceito chamado de custódia, tá? Que é onde você guarda as ações, tá? É como se você tivesse um carro e você não tem vaga para estacionar no carro, então você aluga a vaga para você estacionar o carro. Então a custódia é exatamente isso. Mas a partir do momento que você realizou essa operação, você fez o investimento e deu tudo certo, aquilo ali já é seu, independentemente de corretora. Então é bom para a gente ter aí essa visão geral que a Bolsa de Valores é a contraparte central dos seus investimentos, beleza? Tá bom. Então, o que você pode negociar, né? Quando você está ali querendo saber qual corretora, você tem determinados ativos, como ações, títulos públicos, fundos imobiliários, renda fixa, derivativo e outros ativos também. Então, isso para você fazer esse tipo de investimento ou especulação, necessariamente você vai ter que ter uma corretora, beleza? Então, esse é o panorama geral do porquê que você precisa de uma corretora, isso aí não tem como fugir. A partir desse momento que você sabe qual é uma corretora, a galera não tem segurança, né, e conhecimento em o que escolher, beleza? Então, beleza. Quais são os critérios, então, para você escolher uma corretora? Primeiro critério é o seu perfil. Você tem que saber qual é o seu perfil, o que você quer quando você vai investir. Você quer investir em ações? Você é um investidor de renda fixa? Você é um investidor de tesouro direto? Então, primeira coisa é você mapear o que você é.
É mapear aí para que você quer estar na Bolsa de Valores. Você quer fazer day trade, que são operações de compra e venda no mesmo dia? Você quer fazer operações de swing trade, que são operações que duram, você compra e você, a partir do segundo dia, você já pode vender uma ação, ou você pode segurar por aí 1 mês, 2 meses, ou você é um cara que é investidor mesmo, é um cara de análise fundamentalista que olha aí o contexto da empresa, os fundamentos da empresa, os indicadores financeiros, o ROI que ela traz, a lucratividade, o preço sobre o lucro, esses indicadores fundamentalistas que aí você, baseado neles, você vai fazer o seu investimento. Então, primeiro saiba qual é o seu perfil, para você, baseado no seu perfil, existem corretoras que são mais adequadas ao seu perfil e outras menos adequadas. Tem corretoras que elas são mais para day trade, né? Outras corretoras são mais para renda fixa. Tá? Então, primeiro, você tem que ter essa noção do que você quer, qual é o seu perfil, o que você está fazendo na Bolsa de Valores. Segundo ponto que eu também coloquei na escolha de uma corretora é a estabilidade, principalmente para quem faz day trade, ou seja, operações que começam e terminam no mesmo dia, elas demandam que a corretora tenha uma estabilidade. O que é estabilidade? É de sistema mesmo. É que quando você estiver operando, a corretora não vai sair do ar, o sistema da corretora não vai sair do ar. Imagina que você está no meio de uma operação e uma corretora sai do ar. Então verifique, pesquise corretoras, ou pergunte para as pessoas, converse com as pessoas para você saber, pô, você já teve problema com essa corretora? Principalmente se você vai fazer day trade. Então esse é um segundo ponto para você considerar. O terceiro ponto são os custos. Verifique quais são os custos que essa corretora está ali cobrando. Que tipos de custo? A corretagem, ou seja, as operações de compra e venda aí compra e venda de ações, por exemplo, e saiba, né? Quando você faz uma compra, você tem uma corretagem. Quando você faz a venda dessa ação, você tem mais uma corretagem. Então, só para ficar claro, porque às vezes a pessoa acha que só é uma taxa e pronto, mas não. Você comprou uma ação, tem corretagem, vendeu a ação da mesma ação também vai ter corretagem. Tem custo de plataforma. Então, quais são as plataformas que ela oferece, principalmente para quem opera em day trade, né? Se é uma plataforma que é segura e qual é o custo dessa plataforma. As corretoras elas têm alguns acordos com provedores de plataforma para você operar na Bolsa de Valores, então também fique ligado aí nessa questão. Outro é a taxa de custódia, conforme eu falei anteriormente. Então fique ligado para ver se as corretoras, no modo geral, elas já tiraram essa taxa de custódia, que é similar ao que eu falei, que é uma taxa aí de como se tivesse um carro e você precisa de uma garagem para você alugar e colocar o teu carro. Então é mais ou menos isso que é a taxa de custódia, para você ali guardar as suas ações em algum lugar. Beleza? Bem, uma questão importante sobre os custos, normalmente, não é via de regra, mas normalmente o custo dessas taxas em bancos são maiores do que em corretoras. As corretoras elas têm uma briga saudável em termos de preço. Então você tem corretoras que elas oferecem taxa zero, tanto de corretagem, taxa de custódia. A maioria das corretoras elas cobram zero em termos de custódia. Muitas cobram zero em termos de corretagem. Então vale a pena você se ligar nisso. Os bancos normalmente eles têm umas taxas maiores, tá? Nessa questão de custos. Beleza, já falamos de perfil, já falamos de estabilidade, já falamos de custos. Outro ponto importante para você é o suporte, ou seja, o serviço de atendimento ao consumidor. É importante você verificar isso. Quando você entrar numa corretora, avalie através do seu perfil o quanto que você vai precisar de auxílio dessa corretora. Por exemplo, se você opera day trade, operações de compra e venda no mesmo dia, você vai demandar mais suporte de uma corretora do que uma pessoa que está operando ali, faz investimentos pontuais, ou uma renda fixa, ou compra de ações em swing trade, em buy and hold. Buy and hold é uma modalidade de investimento mesmo, baseado em análise fundamentalista, ou seja, você compra e aí você leva aquelas ações por anos, tá? Só para a gente
ter um contexto aí, beleza? Então, verifique. Quando você for abrir a sua conta, verifique lá com o pessoal, avalie, até na abertura da conta, como é que é o suporte. Como é que é o suporte dessa corretora, beleza? Tem corretoras que elas têm assessores de investimento, então aí ele facilita, né? Ele é um intermediário ali entre você e a corretora. Então é interessante, você tem alguma dúvida, alguma coisa operacional, alguma coisa técnica, e ali você já tem um canal mais facilitado. Muitas corretoras elas oferecem chat para você se comunicar com ela, mas então é importante você avaliar essa questão do suporte, o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Beleza? Um outro ponto interessante são as análises. Muitas corretoras, a maioria delas, elas oferecem serviços gratuitos de análise. Então elas fazem análise fundamentalista, análise técnica, recomendações de bolsa, de ações. Então é importante você também, se você for um investidor aí que quer comprar ações, é interessante você ter pelo menos uma base. Se você é um investidor iniciante, intermediário, é interessante você ter algum tipo de análise, relatórios de macroeconomia. Então, todas elas, ou a maioria das corretoras, elas oferecem esse tipo de serviço, mas cabe a você fazer determinadas comparações sobre qual é a melhor corretora para você escolher nesse quesito também. Uma outra coisa que é uma das mais importantes é a confiabilidade. É mais um critério e é o que a galera fica aí em dúvida. E para quem não sabe, eu vou colocar, eu vou deixar um link no YouTube sobre 2 links, um da CVM, tá? Que é reguladora aí da parte de mercado financeiro, que ela lá tem listado todas as corretoras, tá? E também na B3 também estão listadas as corretoras. Então, essa parte de confiabilidade, o que eu já testei, né? Eu já testei e vi que são corretoras confiáveis. As corretoras do grupo XP, que são a própria XP, Rico, Clear, tá? Nova Futura, também eu já tive conta, eu tenho conta, que também é confiável. Genial, Genial Investimentos também é uma corretora confiável. Terra Investimentos também é confiável. Deixa eu ver aqui, Capital Markets, Easy Invest, são corretoras que eu já lidei e são confiáveis, tá? Então, também vale sempre a pena você conversar com outras pessoas, mas essas que eu coloquei, né, no dia de hoje, aí, hoje é dia 4 de agosto, não tive nenhum problema com nenhuma delas em termos de confiabilidade. São corretoras sólidas que, assim, o risco aí sempre tem de quebrar, mas não tem nenhum indício dessa questão aí, tá? Então são certamente corretoras bastante confiáveis. Outro critério importante para você selecionar uma corretora é usabilidade, ou seja, quando você entrar no site, no home broker, como é que você está ali, a interação com aquele site? Será que você está ali perdido ou você sabe exatamente onde você busca as coisas, onde você busca uma renda fixa, onde você busca ações? Como é que é o home broker? Será que ele é intuitivo ou não? Então vale a pena também, por esse lado, é mais um critério aí para você selecionar qual é a melhor corretora para você operar. Bem, basicamente são esses os critérios. O que eu falei? Primeiro, seu perfil. Segundo, qual é a estabilidade da corretora em termos técnicos, se ela está toda hora fora do ar ou não. Os custos são importantíssimos, custo de corretagem, custo de plataforma, custo de custódia. Falei também que os bancos, né, o custo dos bancos normalmente são maiores do que as corretoras. O serviço aí de atendimento ao consumidor também leve em consideração, né? Algumas têm assessores de investimento. Os analistas, né? Verifique os analistas, tem corretoras que têm excelentes analistas para você estar ali tirando suas dúvidas, tendo recomendações, tá? Confiabilidade e usabilidade. Então, basicamente são esses os critérios que eu uso e, para mim, né, o que eu estou utilizando atualmente. Lembrando que hoje é dia 4 de agosto de 2019.
as corretoras que eu utilizo. Para ações, quando eu quero comprar ações, eu utilizo a Clear. Por que a Clear? Porque, primeiro, ela em termos de usabilidade do site, eu acho interessante. Então, eu consigo me encontrar para comprar uma ação, para vender uma ação, e ela tem uma taxa zero. Então, isso me agrada bastante em termos de corretagem e taxa de custódia. Então, para compra de ações, eu uso e também recomendo a Clear. Renda fixa eu uso a Rico Corretora. Por quê? Porque em termos de usabilidade, o site ele te dá várias simulações e comparações entre fundos de investimento, entre renda fixa, entre CDB. Então, ali eu consigo comparar em um período de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual é a rentabilidade entre diversos ativos. E isso eu não vejo em outras corretoras. Então, para renda fixa, eu utilizo a Rico. E para day trade, eu utilizo a Genial. A Genial, por que a Genial? Primeiro, que ela o custo da plataforma dela, que é a melhor que eu vejo, que é o Profit Pro, está em R$ 29,90. Então, isso aí, comparado com a maioria das corretoras, elas estão no mínimo R$ 150, tá? Então, isso me agrada bastante. E também é uma corretora que é estável, né? Para quem faz day trade, a estabilidade é muito mais importante do que custo operacional. Às vezes é preferível você pagar uma corretagem maior do que você estar ali numa corretora que tem uma taxa zero de corretagem, mas que também fica toda hora instável. Tá? Então, em termos de ações, Clear. Em termos de renda fixa, Rico. Em termos de day trade, compra e venda no mesmo dia, é a Genial. Então, basicamente, é isso. Agora, o que é importante você fazer? Abra contas em diversas, porque não custa nada. Você não tem nenhum custo em abrir conta em corretoras. Então, aí você vai testar. Comece a testar qual é a melhor, interaja, veja esses critérios todos que eu falei, o que é melhor para você, e aí você vai ter ali uma melhor base, uma base maior para você decidir em qual corretora investir em que. Não se apegue, uma dica importante, não se apegue à corretora, tá? Corretora é aquela que no momento está melhor. Daqui a pouco ela tem aí alguma mudança que não te agrada, você vai e encontra uma outra corretora de acordo com o seu perfil. Não fique, principalmente em mercado financeiro, não fique ligado a nada, né? O que importa é você estar ali fazendo os seus investimentos da melhor forma, tá bom? Então é isso, uma live curtinha aí para a gente falar sobre corretora, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.